Mas agora valer a pena é ouvir Jussara Galto, diretamente do Rio Grande do Sul. Bom dia, Jussara, tudo bem? Wilson, bom dia, Gabriel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem. E eu digo que nós estamos aqui numa nova segunda-feira e é normal que a gente esteja muito feliz, muito cheia de ideias novas e boas para trocar com vocês. Só que hoje, para mim, está sendo uma segunda-feira bastante pesada e atípica. Pelas razões que vocês já conhecem, não é da falta de segurança que a gente tem agora na internet, mas também por fatos acontecidos. Um deles foi nesse final de semana, o outro talvez faça mais tempo, mas eu tomei conhecimento desse fato hoje, portanto vou invocá-lo para trocarmos essas ideias, para que vocês cada vez mais se conscientizem do terreno instável. A gente vive num terreno de areia movediça. Nós não sabemos mais onde botar o pé, sem o risco de cair, de se machucar toda e até de morrer. Ou ir para uma prisão, ou ser difamada publicamente. Enfim, a nossa situação, e eu venho avisando isso há anos, e as pessoas pareciam diferentes, não davam muita importância. Isso é besteira, isso é exagero, isso não está acontecendo. Jussara, com essa tua paixão política, tu tá indo longe demais. Tu tá vendo, sem nenhuma piadinha, tá? Mas é um ditado popular. Tu tá vendo pelo em ovo. Ou chifre em cabeça de cavalo. As duas podem servir como trocadilho, mas são ditados que existem. Enfim. E eu alertando, não, pessoal, abram os olhos, caiam na real. Nós estamos numa situação extremamente difícil, uma situação de muita falsidade, de muita insegurança. Felizmente, algumas, muitas, né? Porque eu falo para muita gente há muito tempo. Pessoas ouviram e começaram a tomar as devidas precauções, se informar melhor, pensar melhor, agir melhor. E é assim que a gente vai levando. Mas, e até eu me lembrei, agora, de um político brasileiro antigo, mas é do meu tempo. Eu era muito criança ainda, mas como eu já sabia ler, eu já contei para vocês, eu aprendi a ler muito cedo, então eu lia tudo que passava pela frente. Era jornal, já chegava sempre atrasado quando passava pelo trem na minha casa, que eu morava na casa do trem. Meu pai era ferroviário, agente ferroviário. Mas tínhamos a revista Cruzeiro, depois a Noite Ilustrada, a Manequim e outras, e revista do Walt Disney, e que nos traziam informações. E eu, muito curiosa, lia tudo. E curtia já, né? E tomava, né, o partido até, né? Tomava, ficava de um lado, ficava do outro, mas nunca foi de ficar em cima do muro ou indiferente. O meu pai era da UDN, Partido União Democrática Nacional, que era um partido conservador e de direita. E o meu avô era mais ainda, eu acho, de direita, porque era um partido mais agressivo, era o PL, mas era Partido Libertador. Uma reminiscência farroupilha. E era um partido extremamente bem considerado. Então, vocês vejam que eu fui criada, assim, nesse meio. Depois, mais tarde, como só haviam dois partidos, Arena e MDB, eu era jovem, estava no auge, né, da, da minha identificação política, social, etc. Estava já entrando na faculdade e achei que bom era ser do contra, porque se falava em opressão, então eu estava do lado de cá, então eu era oprimida e não queria ser oprimida, então eu ia lutar contra essa opressão. Olha só o raciocínio que eu fiz.
Durou alguns anos, poucos anos. Eu me dei conta que era tudo uma ilusão minha, talvez não fosse para outros, mas ela vinha de encontro, não é ao encontro. Ao encontro é bom, o de encontro é choque. Vinha de encontro aos meus ensinamentos da mais tenra infância. Um pai da UDN e um avô libertador, Partido Libertador. Os Maragatos, o Partido do Lenço Vermelho, etc. Então, e esse político, que eu me lembrei agora, chamava Carlos Lacerda. E ele era uma grande liderança de direita e extremamente conservador. E era adversário, quase que até inimigo, de Getúlio Vargas, que era o fundador do PTB, um político extremamente astuto, inteligente, manipulador. Ele fez coisas muito boas, CLT é uma delas, há quem contraria, mas a maioria acha, é a que temos até hoje, portanto a maioria deve concordar com ela, né? Não é minha praia é o Código Penal, que por sinal agora está jogado no lixo. O Código Penal e o Código de Processo Penal. Bem, mas voltando aos anos lá, os anos 50. Tanto eles acabaram inimigos que um capanga, ou um segurança se chama hoje, do Getúlio tentou matar o Carlos Lacerda e não conseguiu, né? Morreu o segurança do Carlos Lacerda, que era o major, e outra pessoa ficou muito ferida, e ele ficou bem. E ele fazia muita pressão contra o Getúlio, porque o Getúlio se parecia muito com essas falsidades que existem hoje. Ele queria poder. E ele ficou primeiro 15 anos no poder, depois ficou mais 4, e acabou se suicidando no poder. Porque não aguentou a pressão. Que até então ele era que pressionava os outros. Mas ele era tão esperto, tão inteligente, que, como existiam os partidos, poucos partidos, mas bem posicionados, bem postados, ele criou, assim, algo que não era tão PTB, mas não chegava tão UDN e nem PL. Ele criou o PSD. Ele criou. Ele tinha criado o PTB. Mas, assim, sabe, ele também tinha um ditado que era mantenha os amigos perto, mas os inimigos mais perto ainda. Ele costumava dizer isso. Para quê? Claro, para sentir, né, o pensamento, até a respiração. Ele era esperto, muito esperto. Fez nome, não tem cidade desse país que não tem o nome dele, enfim. Não tô aqui analisando o mérito, estou apenas tirando aqui, lá do fundo da minha memória, rememorações históricas. Se vocês, os mais novos, não sabem o que é história, é uma maneira que se conta o que houve, uma maneira de contar, escrita, porque naquela época não tinha internet, contar a caminhada do homem desde as cavernas até a Lua e depois disso também. Isso é história. Então, o Carlos Lacerda, ele tinha também uma expressão que eu já, quando criança, eu me intrigava com aquilo e gostava. Eu não entendia muito bem assim, exatamente o que ele queria dizer, e hoje eu entendo. E hoje eu vejo que essa é a minha luta. Então, ele dizia, aquele que não luta pelo futuro que quer, vejam bem, aquele que não luta pelo futuro que quer, ele precisa aceitar o futuro que vier. Então, nós, lá atrás, quando a Jussara começou a dar uma de louca, a Jussara e muitas outras pessoas, a minha amiga Márcia, vereadora lá em Caxias, Márcia Rocha, que é também uma considerada maluca, porque fala o que pensa, o que sente, é sincera e é, acima de tudo, extremamente honesta. Uma grande gaúcha, uma grande política e uma pessoa interessadíssima pelos rumos que levam o nosso estado do Rio Grande do Sul e todo o Brasil. Bom, mas já pulei do Carlos Lacerda para Márcia Rocha. Ai, o que é a lembrança, né? O que é a memória? Então, o que a Jussara vinha dizendo há anos? Vamos nos preocupar com o futuro. O nosso futuro vai ser horrível. Nós não sabemos, nós não gostamos, não queremos ser dominados pelo comunismo.
porque somos cristãos. E são coisas completamente antagônicas. Há quem as coloque no mesmo balaio de gato. Mas não são. Uma se opõe à outra. E nós estamos vivendo agora, assim, tempos inacreditáveis. Inacreditáveis. Não que a humanidade já não tenha passado até por coisa pior, diferente, em toda a sua trajetória, desde as cavernas até aqui. Mas já vivemos também em sociedade mais modernizada. Uma sociedade que não vivia na anomia, como nós vivemos hoje. O que é anomia? É ausência de leis, é ausência de regras. Até as leis naturais são deixadas de lado. O ensinamento que nos vem de Deus, o exemplo de Cristo, para muitos é tudo. Mas para uma grande parte da humanidade é nada. Aí, isso gera os conflitos, isso gera, né, mais desejo de poder material em todos os sentidos, inclusive muito dinheiro. Tem gente hoje no país que se diz defender os pobres e precisaria, para gastar normalmente todo o dinheiro que ele tem, não vou dizer mais como é que ele conseguiu, porque não posso, né? Você sabe que a internet agora tem que ser muito vigiada por nós mesmos, pelo que nós dizemos. Bem, mas ele precisaria viver várias encarnações para gastar o que ele já acumulou. Ele e muitas pessoas no mundo. Tem outros que tentam, através do dinheiro, prolongar a sua existência das maneiras mais inomináveis, das maneiras mais cruéis, que a gente não pode aceitar e não pode falar aqui também. Mas fazem de tudo para durar mais, para aproveitar mais, para ter mais domínio, para ter mais comando. Isso é um jeito maravilhoso de se conseguir isso. Não é de uma hora para outra, porque de uma hora para outra é através de armamento. Mas sem armas. É trabalhar, é solapar a educação de um povo, a cultura do povo. Então, se nós não pensamos lá atrás no futuro que nós queríamos ter, nós estamos agora tendo que aceitar o futuro que nós temos. Porque os que combateram essa perspectiva tão negativa lá no passado, nós perdemos. Estamos perdendo. Estamos em minoria. Isso não quer dizer que você desista de lutar, porque eu também não vou desistir. Mas o que são esses fatos assim que me trouxeram a lembrança tantas coisas, não é, que eu não pensava há muito tempo. Uma dessas coisas aconteceu, eu não sei se foi exatamente agora, ou se já aconteceu meses atrás. Eu tomei conhecimento agora que um jovem chamado Vitor Alfi, ele fez a faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a faculdade de Direito da USP, em São Paulo, e que sempre foi considerada um poço de sabedoria, de cultura, isso há muitos anos, né? Porque de umas décadas para cá, o que tem de gente que não entende nada de direito, ou que passou pela faculdade e se tomou de um ódio pelo direito, tá assim, assim de gente. Mas grandes nomes do passado estiveram nessa universidade, que é da USP de São Paulo, no Largo São Francisco, que é a Faculdade de Direito. Pois bem, esse jovem, o Vitor Alfi, não sei se foi isso hoje ou mês passado, eu não sei, mas foi agora, nas últimas formaturas de direito que houve, lá em São Paulo. Ele concluiu o curso de direito com média 9,1. Então, apesar de tudo que ensinam ali, ou que deixam de ensinar, ele se superou, ou superou os obstáculos que lhe foram apresentados, e estava se formando. Se formou? Nananina, não. Foi expulso antes da formatura, porque ele tirava notas muito altas, e os seus amigos não, que essa é a realidade. Mas não foi por isso. Não foi. Foi só
porque ele era um pensador de direita. Um pensador como uma pensadora, como sou, um pensador como foi Carlos Lacerda, meu pai, e todas as pessoas que observam o direito natural e que creem em Deus e que gostam da família e que não curtem droga, não gostam de droga porque sabem que a droga tem um poder devastador imenso na juventude e a juventude é o futuro. Se queima neurônios demais na adolescência e na juventude, não vai fazer uma faculdade, não vai terminar uma faculdade com 9,1 de média. E a maioria não termina. Porque hoje não precisa saber. Basta estar lá. Porque há facilitadores de todas as formas. Quando eu fiz direito, eu sou da primeira turma da Unicinos. Quando eu fiz direito, as pessoas, direito, a faculdade, tá bom. Mas, logo em seguida, os anos foram se passando, era uma faculdade extremamente puxada e que chegou-se a adotar, para a nossa faculdade, o apelido carinhoso de funil, que entrava quem queria, mas só saía quem tinha saber. Então, eles dificultavam, desde aquela época, agora eu não sei como é que está, porque agora o ensino está todo uma bagunça. Mas era extremamente difícil terminar a faculdade de Direito com honras e glórias, se formar, até a formatura, aquela coisa. No meu tempo, chamava colar grau. Nem sei por que colar grau. Mas hoje eu já disse isso. Vai colar grau. O quê? As pessoas não sabem o que é. Não, esquece. Anacronismos. De quem já viveu muito tempo. Bom, mas então, ele não pôde se formar. Isso aí me deixou assim, me deu um nó na garganta, assim, no peito, uma dor. Sabe o que é chegar no último ano, na hora da colação de grau, na hora de se formar, de receber o canudo, ele não poder se transformar em advogado, depois mais tarde em juiz, ou delegado estatal, federal, qualquer um desses cargos importantes e que naturalmente exigem a formação de um curso de direito, ele não poderá, porque foi bom aluno, mas o pensamento dele não coadunava, não era compartilhado pelos seus mestres. E até um dia, eu comentei com amigas, como está a URGS, que é a faculdade, né, federal do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe, como está, assim, demolida, toda pichada, lá por dentro é tudo quebrado. Agora eu vi matérias, no mês passado, eu acho, que não tem banheiro, que não tem papel higiênico, que não tem mais onde sentar, e que, no vaso, né? Não tem mais nada, não tem mais puxar descarga, está tudo demolido. Porque eles não vão para as aulas, eles ficam ali, fazendo o que bem entende, fumando, né, um cigarrinho do capeta, enfim. E assim está a Faculdade de Direito de Porto Alegre, da URGS, e assim estão outras N faculdades por todo o Brasil, por todo o estado do Rio Grande do Sul, porque elas não são mais relevantes. Porque o que antes se fazia ali era extremamente relevante. Professores como Paulo Brossard, que foi um grande jurista gaúcho, ministro até da Justiça, me ocorre o nome dele porque depois eu fiz política junto com ele. O meu marido, pai dos meus filhos, estudou na URGS. E eu acompanhei de perto. Era uma faculdade normal, puxadíssima, mas normal. Hoje não, hoje está degradada. Ela e tantas outras. E eu falei também na USP. Para que as minhas amigas, Jussara, tu tá abusando. Tu já tá indo além da verdade. Isso não é verdade que tu tá dizendo, isso é mentira. Mas são minhas amigas, elas não me ofendi nem nada, porque com a amiga tem esse linguajar assim meio, né? Cala tua boca, sabe nada. Tipo assim. Bom, assim, o que é isso? Eu conheço pessoas, jovens que estudam, que estudaram, olha, de maior conhecimento. Tudo bem. Existem as exceções. E agora eu estou citando para vocês
o caso desse menino, né, desse rapaz, o Vitor Alfi, 91 de média, todo o curso. Então, tem gente que se dedica e estuda, que quer se transformar num bom profissional no futuro. Mas vocês não sabem que tem outra universidade famosésima no mundo inteiro, que está sucateada e que virou um lixo. Aí eu falei para elas, em Harvard. Aí sim, né? Aí que o barranco desabou em cima de mim. Não adiantou, porque eu ia acabar batendo boca, e eu não tinha, ali no momento não tinha provas, né? Só tinha meus argumentos, que eram tão antagônicos aos delas, que eu fui derrotada. E depois, assim que Trump assumiu, ele tomou medidas muito drásticas a respeito de muitas coisas, inclusive a USAID, que é aquele instituto, aquele órgão americano que distribuía dinheiro pelo mundo afora, inclusive aqui no Brasil, para que um determinado pensamento dominasse a sociedade. Ele foi direto da jugular do sistema, desse sistema de corrupção. Uma das primeiras opções também estava incluída Harvard, que é igualzinha a URGS daqui, degradada fisicamente no seu prédio e culturalmente contaminada. Culturalmente não ensinam nada, não sai nada. Como aqui, nós estamos sendo aqui obrigados a conviver já desde a mais tenra infância. E a gente vê seguido, e tem gente que gosta de fazer isso. Tem um vereador lá em São Paulo que é muito bom para fazer esse tipo de entrevista. Então ele pega a juventude, né, que não dá mais dizer para adolescentes, já estão 17, 18, 20 anos, na rua e pergunta, qual é a capital do Brasil? Pessoa, talvez alguns acertem, mas claro que ele marca as que não sabem, né? Não sei. E fica assim, São Paulo? Ou então, quem foi a Ayrton Senna, de uma outra mocinha? E ela sabe quem foi a Ayrton Senna? Sei, foi presidente do Brasil. Daí para fora, né? Matemática nem falar, porque isso aí, o construtivismo desconstruiu a educação no nosso país. E a gente veio parar aqui onde nós estamos. Por quê? Você, lá no passado, né, quando as Cassandras do mal abriam a boca e diziam que as coisas estavam erradas e contaminadas, estou falando isso de mim, né? Eu me chamando de Cassandra do mal. Bom, nós éramos repelidos. Não, isso não existe, isso é invenção. Isso é fake news. Depois que inventaram a palavra fake news, aí casou, aí serviu como uma luva para toda a explicação que as pessoas não aceitavam. Para com isso, fake news, fake news, fake news. Agora elas são atroladas de fake news, daquilo que elas chamavam mentira, que agora são verdades, são verdadeiras, estão aí e a gente está de cara com elas. Inclusive, essa falta, essa captis de minúcia na nossa possibilidade de nos comunicar, dizer o que nós pensamos, dizer as coisas como realmente elas são e não ficar criando eufemismos, criando, né, uns enfeitezinhos para dizer aquilo que nós realmente precisamos dizer. Não sei se isso vai durar dias, semanas, meses, ou se é para sempre. Não sei. O que eu peço é não se acomode. Vamos voltar a um status assim, um pouquinho anterior ao que nós estamos hoje. Um pouquinho quer dizer algumas décadas. 10, 20 anos, quem sabe. E a gente já estava sendo corroído nessa época. Nós já estávamos sendo destruídos. Mas nós vivemos hoje, aqui no Brasil, uma sociedade autofágica demais. As pessoas estão se destruindo umas às outras pelo simples prazer de vê-las destruídas. Tirá-las do convívio da família, jogar num cárcere, tirar de onde estão estudando ou não deixar se formar por pensamentos divergentes. Eu não poder dizer tudo que eu estou pensando, tudo que está aqui dentro agora, e vocês já acostumaram a me ouvir, não estão podendo mais dizer. Por quê? Porque agora, tem uma mordaça. Até semana passada ainda podia. Podem até
Podemos até ser punidos pelo dissemos na semana passada, no mês passado e no ano passado, e como aquele rapaz, aquele humorista, nem me lembro o nome dele, Lins, parece que é Lins. Não, nem eu conhecia. Eu conheci por essa história toda. Ele foi punido, essa é uma outra moça, essa juíza, que não passou como deveria ter passado pela faculdade de Direito. Porque tem coisas básicas, tem coisas que a gente aprende lá no primeiro ano. Uma das coisas que se aprende, uma das primeiras lições penal, por exemplo, não tem nada a ver com a juíza, tem a ver com os juízes. A pena não pode passar do indivíduo. A pena é pessoal. Não pode atingir o pai, a mãe, a filha, a esposa, a sogra. Não pode. Ela é pessoal. Vai para a cadeia, quem fez? É bloqueada a conta de quem se está combatendo, mesmo que ele tenha razão. Mas a esposa dele não tem nada com isso. E a família passa fome, passa tudo que é tipo de necessidade. As filhas de um jornalista brasileiro, Alan, nem remédio podia... Deve ser um problema, nunca foi bem explícito. Tem um problema grave de saúde, a menina. E houve um tempo que nem dinheiro para remédio ela tinha. Ela tinha, né? Desagradável que sou, macaco. Mas é assim, infelizmente, é assim. E essa juíza do Lins, do caso Lins, ela não sabe, não conhece a retroatividade da lei penal. Ela não pode retroagir e atingir um caso do passado, a não ser que seja para melhor, reformar-se em pejos e reformar-se em médios, ou para pior ou para melhor. Não pode. Agora, esse Lins, esse rapaz, comediante, eu acho que ele não vai para a cadeia, eu acho que isso aí vão acabar passando pano, né, pagando uma coisinha, aquele branquinho que apaga, né, assim, enfim. E a juíza vai ter que ficar quieta e vão ter que tirar esse moço dessa linha de tiro que ele está. Porque ele foi condenado por um crime que não existia, cuja lei não existia ainda. Foi criada depois. Ela foi lá, resgatou como não podia, não devia estar nos livros de direito, no código. Não adianta. Mas ela é juíza. E está lá dando sentença, e continua. E quem sabe há quantos anos vai dando sentença. E ignora coisas básicas do direito. Bom, mas tem gente que chega lá na frente também e ignora. Temos que repensar a nossa situação. Amanhã, se Deus quiser, eu quero falar sobre repensar a nossa situação como cidadãos e como é que nós estamos frente a todo esse arcabouço, não só jurídico, mas legislativo do país. Mas isso é assunto para amanhã. Hoje eu ainda tenho uns minutos. Então, eu quero falar num outro caso assim que me deixou chocada. Eu estava fazendo lanche agora no fim da tarde, me deu um nó no estômago, como se tivesse me dado um soco. Vocês sabem essa sensação quando a gente vê uma coisa tão horrível e na hora que está comendo ainda, é pior ainda, parece que a sensibilidade da gente fica mais aguçada ainda. A gente está comendo para não morrer, né? Se quem não come, acaba morrendo. Então, isso aí é uma atitude natural. Nosso direito natural de qualquer ser vivente. Não só os animais, como nós somos animais, mas as plantas, um rio, enfim, toda a natureza, toda precisa ser mantida, ser equilibrada, alimentada, cuidada, para que sobreviva. E talvez por isso a gente fique tão sensível na hora que a gente está comendo. Houve uma notícia muito ruim, fica muito impactada. Aí eu fui para a internet, continuei, eu já estava na internet, mas fui me aprofundar nessa denúncia. E aí eu fiquei, né? Aí que eu fiquei pasma mesmo. E depois eu vi os pais falando desse assunto, e eles estavam em choque. A gente percebe que eles estão em choque, porque não é para menos. E eu vou dizer, talvez muita gente já saiba do que eu vou falar agora, mas eu vou
dizer direitinho. Um casal chamado Roberto Justus e sua esposa chamada Paula, pessoas extremamente conhecidas no Brasil, ele como empresário, como comunicador, ela também comunicadora, enfim, tem uma filhinha pequena, deve ter uns 2 ou 3 aninhos. Essa criança foi fotografada com a família, com o pai, com a mãe, passeando, com uma bolsinha. Uma bolsinha. E que a gente olhando assim não identifica. Mas quem conhece essas coisas muito caras, identifica na hora. E a bolsa dela, e que até me parece que é igual a da mãe, eu não sei se é igual, mas pelo menos a cor é a mesma, é uma bolsa de grife. E que custa caríssimo. Então, um professor universitário fez um comentário, e infelizmente foi na internet, mas a internet é aberta. É como a gente dizia antes, assim, ó, o papel aceita tudo. E a internet aceita tudo. Cabe à pessoa que vai colocar suas impressões, seus pensamentos, em ter, né, um tirocínio de fazer a coisa mais adequada. Pode até falar mal de algumas pessoas e algumas atitudes, mas não pode dizer assim, ó, esse caso aí, ó, só a guilhotina resolve. Gente, ela tem 2 aninhos. E aí o pai até disse, o Justo, que eles nem compraram, a bolsinha foi um regalo, um presente que ela recebeu de alguém. Normal. Normal. Quantas vezes já dei bolsinhas? Claro que não dei grife, né? Para filhas das minhas amigas, para netas das minhas amigas. As crianças gostam e a gente se sente bem em ver a alegria delas. Esse cara, essa coisa, dá para dizer que é um ser humano? Dá para dizer que ele acredita em Deus? Lógico que não. Pela posição que ele expôs e também pela maldade que vai dentro dele, ele não pode acreditar em Deus. Ele queria que uma criança que ainda não vai às compras, que não vai escolher o que compra, o que usa, pode ser da mãe, pode ser o pai, pode ser um amigo, um parente, sei lá. E parece que foi isso que aconteceu. Agora, dizer que essa criança, isso é um caso para guilhotina. A guilhotina foi uma coisa tão cruel. Aconteceu em 1789, na época, exatamente quando aconteceu a Revolução Francesa, que um cidadão chamado, não sei o que, Guillotin, criou aquela, você sabe, né? Que arranca a cabeça, que arrancou a cabeça de muitos reis, a Maria Antonieta, enfim. Agora, querer desejar isso aí em pleno século XXI, já na quarta parte do século XXI, desejar e dizer que para essa criança só tem a guilhotina, eu não sei, não conheço, talvez nunca tenha ter acesso a essa criatura, mas eu peço, eu sonho que alguém pergunte para essa criatura o que ele ensina para os seus alunos, não sei nem professor de quê, mas professor ele ensina. Eu gostaria que perguntassem para essa criatura, por exemplo, o que ele diz de um deputado federal do PSOL chamado Felipe Santos, que quer botar que é homem, que tem pênis, que tem aquela parte, né, super sensível que os homens costumam ter câncer, tem, bom, não me veio agora o nome, próstata. Esse Felipe Santos, que era negro, e odiava, falava mal dos negros, que pichavam o cabelo, e que não se conformavam com a sua negritude, porque não era fazendo transformações que a negritude ia sair dele, mais ou menos por aí esse discurso desse ser. Para mim é um homem. Pode me processar se um dia descobrir que eu digo que ele é homem, é Felipe Santos. Agora tem outro nome, que por sinal, ele odeia capitalismo e botou um nome americano. Né? Umas contradições. Eu queria saber o que esse professor diria para o deputado do PSOL, Felipe Santos,
que ele desejaria para esse deputado do PSOL, Felipe Santos? Pelo fato dele ter ido a Paris e ter se coberto de grife. Chapéu de grife, boné de grife, roupa de grife, sapato de grife, toda grifada, toda. Bolsa, nem se fala. Se uma menininha de 2 anos, filha do empresário de direita, merece a guilhotina, porque está usando uma bolsa que ganhou, uma bolsa de grife, o que será que o deputado Felipe Santos merece? Porque essa criança nem teve ainda oportunidade de ter atitude, pensamento. Mas esse outro ser é adulto. E ele sabia odiar. E odeia ainda, no discurso, o capitalismo. Mas o que é a primeira coisa que ele faz? Quando ele se enche de dinheiro, pago por nós, pelo povo, acho que era do Rio de Janeiro, pelo povo do Rio de Janeiro, pelos impostos daquela e pelos nossos impostos, porque os impostos nunca ficam no lugar, vão tudo para lá, para o centro, para Brasília, e depois são redistribuídos. Vocês sabem disso. Isso é uma briga também antológica. Agora, essa criatura pode se tapar de grife. É nos óculos, os óculos horrorosos, por sinal, mas de grife, bolsa de grife, toda de grife, todo de grife, ameaçando processar o presidente dos Estados Unidos. Depois, baixa a bola, depois calou a boca. Porque ela vê que, além dela se comportar como uma aberração, ela também tem umas ideias que não se coadunam com a maioria das pessoas sensatas. Como é que um brasileiro quer entrar nos Estados Unidos com passaporte dizendo que é mulher, seria homem? Aí o presidente daquele país, que não fez essa lei, tem que ser processado porque não acredita, não gosta, não aceita que ele, o Felipe, goste de ser mulher. Tudo bem, isso é problema dele. Eu adoro ser mulher. Eu acho que ele não está errado. Ser mulher é maravilhoso. O problema é que ele não nasceu mulher, mas tudo bem. E ele que criticava. Negro que estica cabelo, ele hoje é quase branco, né? Porque o Michael Jackson não conseguiu, né, direitinho. Mas agora está mais moderno ainda, com mais condições tecnológicas. Está loira, ele se diz loira, cabelo lisíssimo e toda tapada de grife. Mas isso é uma metamorfose ambulante, como diria a canção. Então nós vivemos ou não vivemos num tempo que necessita, que precisa de alguns reparos. Eu não prego guerra, eu não prego nem prisão, eu só prego que as coisas sejam adequadas, como é o direito, que é a razão justa. O direito é a razão justa, constante à natureza humana, que é eterna. Então, dentro desses padrões, não precisamos ser asfixiados nesses padrões, mas nós temos que viver como o seu Felipe Santos. Ele se sente mulher, quer ser mulher, então que seja. O problema dele. Se fosse meu amigo, eu tive amigas travestis. Tive. Eu, às vezes, até quando a gente largava lá em casa, depois de uma festa, e aí o meu marido já ia tocar, eu digo, deixa ela entrar. Porque ela era mulher, se sentia mulher, sabe? Mas era enorme de alta e tudo, bonita, fortuna. Era gorda, era jeitosa. Morreu. Foi uma das primeiras pessoas que morreu de AIDS, aqui no Rio Grande do Sul. E era uma querida, e era minha amiga. Mas ela se sentia assim. Agora, ela não ficava hoje, sabe? Vou te dar na cara se me disser que eu sou homem. Eu não dizia, porque eu sabia que ela não gostava. Agora, esse Felipe Santos também, ó. Mas ele é que diz que nego perde a negritude quando alisa os cabelos. Agora ele é branco, além do cabelo liso. E ele odeia o capitalismo, ele sempre disse isso nos seus discursos. E agora ele foi para o mundo capitalista, cheio de dinheiro, que ele não produziu, porque ele não faz nada, só não se cria caso, e vai para o estrangeiro se tapar de grife. Onde?
na capital mundial das grifes, em Paris. Então, é uma semana que está começando bem sufocante. Nós agora, cerceados da nossa liberdade de falar o que precisamos falar. Nós agora, pés e mãos amarrados, diante de um congresso que era melhor que não houvesse. E sobre isso eu falarei amanhã, se Deus quiser. Eu acho que já estou em cima do meu tempo. Consegui desabafar com vocês essas coisas que estavam me inibindo, me constrangendo, perturbada com essa família, com o Roberto, com a esposa dele, que eu nunca tinha pensado neles, a não ser que são seres humanos, tá? São pessoas da mídia e tal. Mas agora, o que vai no coraçãozinho dessas pessoas? Pensar na possibilidade que alguém queira guilhotinar a filhotinha deles. Gente, isso é para tirar o sono de um pai e de uma mãe para sempre. Elas vão ter sempre esse pesadelo de achar que alguém quer prejudicar a filha deles. E o pior, alguém quer. Então, são essas coisas, essa anomia que a gente tem que começar a vencer, a derrotar. Queremos lei. Só dentro da legalidade, como o Bolsonaro sempre disse, dentro das 4 linhas. Isso acabou virando crime, mas isso é o legal, isso é que é o correto, isso que é certo. O certo não é eu me encher de dinheiro que eu tire de outra pessoa, maldosamente. Se eu for advogado e cobrar uns honorários caríssimos, e o outro quis pagar, aceitou, tudo bem? Isso é uma coisa profissional. Agora, se eu encostar um revólver, ou se eu simplesmente, na mão grande, tirar todo o dinheiro da pessoa e ficar com ele para mim, eu é que sou errado. Eu é que tenho que pagar por isso. Não, que perdeu. Nós estamos perdendo nos nossos impostos para sustentar gente que não nos dá a mínima bola, que não faz nada por nós, debocha ainda de nós. Ai, meu Deus, nos ajude, nos dê força e coragem para vencer mais essa semana, para continuar nos organizando mentalmente e não sermos autofágicos, autodestrutivos e pensarmos que nós temos que aceitar, acreditar e buscar o crescimento, o conhecimento, o amor e, acima de tudo, o amor a Deus. Com tudo isso, eu desejo para vocês uma semana maravilhosa e que amanhã, na terça-feira, já tenha coisas melhores para dizer para vocês. Ou então, continuava ensinando vocês a lutar para buscar coisas melhores. Amo vocês.